Olá, eu me chamo Chasey Swirtes e este estudo se intitula Adequações ergonômicas em um refeitório empresarial, o caso de uma trabalhadora com nanismo. Os demais autores deste estudo são Jacinta Sidegun-Renner e Juliana Terezinha Collin. Então, o nanismo ele se caracteriza por ser uma deficiência no crescimento do indivíduo, onde comparado com o restante da população, ele tem uma baixa estatura. Então, a partir da ergonomia e da acessibilidade, nós temos como objetivo fornecer os meios para a superação das barreiras ambientais e comportamentais existentes, em especial, então, para as pessoas com deficiência. O objetivo deste estudo, então, foi desenvolver adaptações ergonômicas em um refeitório empresarial, a fim de promover a acessibilidade para uma pessoa com nanismo. Quanto à metodologia, então, este estudo é de natureza aplicada. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, é um estudo de caso. Os instrumentos para coleta de dados foram a observação direta da trabalhadora, enquanto que ela solicita para uma pessoa servir a comida para que ela possa se alimentar durante o almoço, registros fotográficos do ambiente e uma entrevista aberta com a trabalhadora para entender, então, quais são os desafios pelos quais ela passa no dia a dia para se alimentar no refeitório da empresa. O paradigma deste estudo é qualitativo e a análise e discussão dos dados se deu através da categorização e triangulação de dados. A trabalhadora em questão, então, tem 1,5 m de altura. Nós observamos 4 pontos nos quais a trabalhadora tem dificuldade de acessar. Um destes espaços, então, é o banheiro do restaurante, que não possui acessibilidade. Então, de acordo com a 9050, ele teria que ter uma entrada independente, uma sinalização adequada, teria que ter um vaso sanitário tamanho infantil, um lavatório com cuba com superfície superior de no máximo 78 centímetros. Então, foi indicado à empresa que fizesse as adaptações com base na norma. Outro ambiente observado, então, foi espaço externo para higienização das mãos. Foi criado durante a pandemia e dentre as mais de 10 cubas disponíveis, não tem nenhuma, então, com superfície de no máximo 78 centímetros que essa trabalhadora ela possa, então, fazer o uso. Quanto ao buffet do restaurante, então, ele tem uma altura de 88 centímetros, o que estaria próximo do indicado pela norma, porém, eles fazem uso de richós, que são panelas quentes, né, onde são colocadas as comidas, e estas têm 22 centímetros de altura, o que dá uma altura total de 110 centímetros. Então, a trabalhadora sequer tem uma visualização da comida que está disposta no buffet. Então, como medida inicial, nós solicitamos, então, que a empresa troque a posição das placas de identificação dos alimentos, que estão demarcadas em círculos verdes na figura, para que elas fiquem abaixo dos richós, para que a trabalhadora possa ao menos ter uma visualização e uma leitura das comidas, dos alimentos que estão dentro dos richós. Além disso, nós solicitamos então a instalação de um tablado e de um passaprato na parte interior do buffet, para que a trabalhadora possa fazer o uso de forma independente e possa se servir a sua própria comida. Então, na medida do possível, né, nós solicitamos que a empresa ela configure esse tablado como uma gaveta falsa no buffet, onde a trabalhadora ela pode puxar para fora no momento em que ela for utilizar e depois colocar de volta do momento em que não for mais utilizado, o que facilita também na circulação dos demais trabalhadores. Por fim, nós também solicitamos, então, que dos 4 conjuntos de dispenser de louças e restos de comida, que ao menos um deles seja ajustado para o uso da trabalhadora, diminuindo, então, entre 20 e 30 centímetros a altura total. Por fim, então, a gente entende que é essencial, muito importante, que a ergonomia ela passe a integrar os projetos dos novos espaços dentro das empresas, para que a gente não tenha que ficar realizando todas essas adaptações, para que pessoas de diferentes estaturas ou pessoas com outros tipos de deficiência possam acessar os espaços.
e que este tipo de ajuste e de acessibilidade para o trabalhador gera uma valorização, um pertencimento desse trabalhador que impactam diretamente sobre a qualidade de vida do trabalho do mesmo. Estas são as referências utilizadas no decorrer desta apresentação. Muito obrigada.